Muito obrigada, Dom Frei Jesus, obrigada a todos que estão aí para assistir e as pessoas que estão assistindo pelas redes sociais, que vão continuar depois assistir, que vai ficar gravado, não é? É uma alegria estar aqui. Hoje nós vamos concluir, vamos nos dedicar mais aos capítulos finais, né, da carta, e a grande descoberta é que o contexto histórico da carta parece muito com o nosso contexto histórico, né? Um contexto em que pessoas querem enfatizar certos elementos ditos doutrinários, ditos da tradição, que na realidade a doutrina é boa e nos liberta, a doutrina não nos escraviza, então esses elementos estranhos, às vezes, são muito enfatizados hoje em dia, principalmente através das redes sociais, né? E então é um pouco parecido com aquilo que estava acontecendo na época da Carta aos Gálatas, em que a carta foi escrita. Outra coisa que parece muito com o nosso tempo é que as pessoas, elas se deixam seduzir, se deixam, convencer com muita facilidade, sem pensar nas consequências daquilo que vão fazer. Então, elas se deixam convencer, elas acreditam muito quando chega uma novidade. Então, elas se deixam muito envolver por essas coisas, por grupos e pessoas que não estão corretos. E também hoje está havendo muita divisão na igreja, com vários grupos que não aceitam a, a proposta do Papa Francisco, com grupos que rompem com os nossos pastores, com a CNBB, assim como grupos que estavam rompendo com os apóstolos. Né? Como o Paulo mostra na carta, os apóstolos deram as mãos, concordaram com aquilo que ele estava fazendo. No entanto, certos grupos acham que os apóstolos não deveriam ter concordado, não é? E então começam a divulgar as coisas que são do seu próprio pensamento, contrário àquilo que a liderança da igreja dizia. Da mesma forma, hoje, existem grupos que estão contra o que a liderança da igreja diz, e fazem as coisas a seu modo e tentam passar para as pessoas que aquilo é que é o certo. E as pessoas ficam confusas e se deixam convencer. Então, essa carta é muito atual, e foi por isso que ela foi escolhida pela equipe bíblica, a linha bíblica da CNBB, para ser o livro do mês da Bíblia. Cada ano nós temos um livro que nos é proposto. Um ano é do Antigo Testamento, o outro ano é do Novo Testamento. Então, no próximo ano, o ano de 2022, nós estaremos estudando o livro de Josué, o livro do Antigo Testamento, será o livro de Josué. Nós vamos continuar com essa reflexão do que é ser povo de Deus, não é? Essa unidade do povo, essas questões de liderança, tudo isso ainda vai estar presente, né? O livro bíblico, ele não é escolhido aleatoriamente, ele tem a ver com o momento também que a gente está vivendo e nos ajuda a compreender melhor o nosso momento. E é por isso que também a Carta aos Gálatas foi escolhida. Nesses momentos de pandemia, a gente precisa, após o final da pandemia, a gente precisa ter mudado um pouco o nosso modo de nos comportar. Tentar fazer um mundo melhor, um mundo mais unido, já que nós somos sobreviventes. Muita gente morreu, muita gente da nossa família, muitos amigos queridos, muitos parentes, vizinhos, conhecidos, gente muito boa, gente que tinha sonho, gente que tinha muita coisa a fazer ainda nesse mundo, pessoas muito jovens, com bastante sonhos, não é? Eu mesmo tive alunos seminaristas
2 que vieram a falecer, pessoas muito jovens. Então, nós estamos aqui, nós que ficamos, nós temos que ser gratos por estarmos aqui, por essa nova oportunidade que Deus nos deu, e a gente tem que honrar aqueles que se foram, fazendo desse mundo um mundo melhor, mudando essa nossa forma de pensar, uma forma de pensar muito egoísta, não é? Muito cheia de divisões, de orgulho, não é? Vamos tornar pessoas melhores e tentar fazer desse mundo um mundo melhor. Então, hoje nós vamos ver os temas 3 e 4 do livro que o professor Joel preparou para a CNBB. Junto, nós vamos estar usando também o livrinho das celebrações, preparado pela Irmã. Então, o nosso tema hoje é a vida no espírito, leva à abertura de fronteiras. Quando a gente trata das fronteiras, não se está falando de fronteiras geográficas, mas de culturas, costumes, religiosos, sociais, né? Quer dizer, se a gente coloca fronteiras, e a gente não aceita determinado tipo de pessoa, né? Esses tipos de pessoas ficam do lado de fora da nossa fronteira, a gente exclui, né? A gente marginaliza pessoas. Então, essa abertura de fronteiras significa uma acolhida, né? Então, a vida no espírito leva a acolher as pessoas, a incluir as pessoas, a conviver com o diferente. E também nos envolve, né, a vida no espírito, nos leva a uma missão universal, porque se não há fronteiras ideológicas, religiosas, costumes de cultura, de classe social, então a gente evangeliza todo tipo de pessoa. E evangelizar é muito mais dar um testemunho, é muito mais um serviço ao bem do que propriamente um proselitismo, né? É trazer as pessoas de outras religiões para a nossa religião. Então, não é tanto trazer pessoas de outra religião para o catolicismo, mas é evangelizar os batizados católicos, né? Também é respeitar o diferente, é conviver, é buscar um diálogo, né, com as pessoas que pensam diferente e compreendem Deus de forma diferente. E, afinal, é servir, né? Estar a serviço para que o mundo seja um mundo melhor. Então, isso aí tudo envolve a evangelização. Né? Aquela questão de querer que a pessoa mude de igreja não se chama evangelização, se chama proselitismo. Né? E a Igreja Católica não faz proselitismo. Então, se a pessoa quiser vir, ela é bem-vinda, mas eu não busco tirar uma pessoa de outra religião para torná-la católica. Isso não é a postura da Igreja Católica. Mesmo porque a Igreja Católica tem muitos católicos que não frequentam a igreja, estão fora, que se colocaram fora, por causa de vários motivos. Então, são batizados que precisam ser evangelizados. Então, vamos ver como que a gente vai trabalhar esses textos hoje. Então, nós estamos trabalhando o final da carta aos Gálatas, né? A carta aos Gálatas é uma carta pequena, só tem 6 capítulos, muito rico de conteúdo. Então, o capítulo 5, quando se trata, a partir do versículo 5, vai dizer o que é o cristão. O cristão é aquele que, pela fé, acolhe a ação do Espírito Santo e comunica essa ação do Espírito Santo através do amor. Então, o cristão é aquele que acolhe o Espírito Santo. E o Espírito Santo passa a agir no cristão. Quando o Espírito Santo, quando se é dócil ao Espírito Santo, quando se deixa o Espírito Santo agir, a primeira coisa que acontece em nós é sermos invadidos pelo amor.
nos sentirmos amados e passamos a amar de forma incondicional. Claro que isso não é uma coisa automática, que a gente vai viver isso assim, de uma hora para outra. Mas isso requer de nós a docilidade, a abertura, se deixar transformar pelo Espírito Santo. Então, nós nascemos assim, egocêntricos. O que é ser egocêntrico? Parece que tudo gira a nosso redor. Né? Então, a gente pode ver aí a criança de 1 ano, de 2 anos, a criança vai crescendo, querendo, eu quero isso, eu quero assim, eu quero desse jeito, eu quero essa coisa aqui. Mãe está dizendo, olha, não pode, pai está dizendo, não pode, não é assim, não é? A criança, ela não gosta de partilhar, de entregar uma coisa que ela gosta para outra pessoa, então ela vai ter que ser ensinada pelos pais a ser uma pessoa que aprenda que o mundo não gira em torno de si, que ela pode ter tudo o que quer. Né? Então, nós nascemos egocêntricos. E nós podemos ser adultos egocêntricos assim. O egocêntrico quer dizer eu sou o centro de tudo. Então a coisa gira, todo mundo tem que fazer a minha vontade. As coisas têm que ser como eu quero. Então a pessoa que tem uma experiência com o Espírito Santo, ela é o oposto disso, não é? Então vejamos aí os nossos santos. É uma pessoa que se coloca a serviço. Vejamos o papel de Maria. A Carta aos Gálatas diz que Jesus é nascido de mulher. Então, para falar da humanidade de Jesus. Então, veja essa mulher Maria, quando ela recebe a visita do anjo e fica sabendo da missão que está reservada a ela, a primeira coisa que ela faz é colocar-se a serviço. Né? Ela vai à casa de sua parenta Isabel, porque o anjo falou que Isabel está grávida. Isabel é uma mulher que já tem uma idade que não é própria para estar grávida. Então, hoje diríamos uma gravidez de risco. Então, ela não vai poder pegar peso, ela não vai poder fazer esforço para não perder o bebê. Então, Maria vai para lá para cortar lenha e buscar água, né, varrer casa, fazer a comida, enquanto Isabel descansa para que ela não vá perder o bebê. Então, veja, ela se colocou a serviço, colocou à disposição para o serviço, né, para ajudar, para cuidar. Né? Então, quem recebe o Espírito Santo, cuidar, quer o bem das pessoas, não tem orgulho, não se sente melhor do que ninguém e se coloca à disposição para cuidar, para fazer o bem, sem olhar a quem, né? Não é eu vou fazer o bem a esse porque pensa igual a mim, porque é meu parente, porque é meu amigo, porque é minha comadre, meu compadre. Mas eu vou fazer o bem sem olhar a quem. Às vezes a pessoa nem merece aquele bem, não importa. Não é? Que faz o bem incondicionalmente. A outra coisa que quem recebe o Espírito Santo vai ter é a alegria. O Papa Francisco escreveu até a alegria do Evangelho. Né? Quem recebe o Espírito Santo fica alegre. Não é uma pessoa, e não é alegre porque tudo vai bem, não. É porque há uma esperança, né, no interior que diz assim, por mais que as coisas estejam difíceis, por mais que eu estou sofrendo, Deus está comigo. Então, São Francisco também tem um cântico, né, atribuído a São Francisco sobre a perfeita alegria. E a perfeita alegria não é porque tudo vai bem. A perfeita alegria é porque aconteça o que nos acontecer, Deus está conosco. Então, isso é motivo de alegria. Então, o cristão, ele não é briguento no sentido de se dar mal com todo mundo, ranzinza, as coisas não saíram como eu queria, nós planejamos e não foi assim, a coisa não deu certo, e está sempre insatisfeito com mania de perfeição, e é uma pessoa ranzinza, uma pessoa rancorosa. Não, isso não tem alguma coisa errada aí. O Espírito Santo nos torna pessoas
pessoas, digamos assim, que são simpáticas, né? Nós poderíamos dizer os simpáticas. São pessoas que têm uma empatia, são simpáticas. É bom de convívio, né? Quer dizer, é bom conviver com quem fez uma experiência com o Espírito Santo. E isso aí é tão certo que lá em Pentecoste, no Ato dos Apóstolos, quando eles fizeram a experiência com o Espírito Santo, as pessoas pensaram até que eles tinham bebido um vinhozinho, porque estavam bem alegrinhos, né? Então, a experiência com o Espírito Santo nos deixa alegres. E a outra coisa é a coragem. Tá? O Espírito Santo nos dá coragem, nos anima a enfrentar os desafios, a não ficar desanimado, desmotivado, só porque as coisas são difíceis. Não, o Espírito Santo, quando a coisa é difícil, aí é que a pessoa quer enfrentar. Né? Então, foi por isso que eles evangelizaram tanto, e Paulo viajou tanto, e evangelizou tanto, e trabalhou tanto, e nunca desanimou, né, por causa do Espírito. Então, o Espírito nos leva ao amor, como eu já falei, ao amor incondicional. Nós queremos o bem das pessoas, mesmo das pessoas que são antipáticas ou das pessoas que nós chamamos de perversas. Ninguém deseja o mal. Quem tem o Espírito Santo não fica feliz porque um bandido morreu, lamenta. Né? Lamenta porque Deus não quer a morte do pecador. Deus quer que o pecador se converta. Isso está muito bem claro na Bíblia. Que pena que aquela pessoa morreu, foi assassinada, foi morta antes de conhecer o Evangelho, de se converter. Então, não se fica feliz com nada de ruim que acontece às pessoas. Por quê? Porque o nosso desejo é que tudo vá bem, que as pessoas amem a Deus e amem ao próximo. Então, esse é um amor incondicional, quer dizer, querer o bem porque somos bons, porque o Espírito Santo nos faz boas, pessoas boas, e por isso as pessoas boas sempre querem o bem de todo mundo. Então, quem acolhe o Espírito Santo espera a ressurreição, sabe que, no fim, todos esses sofrimentos, todas essas dificuldades, elas vão desaparecer. E o que vai estar é a plenitude do amor, a plenitude do nosso relacionamento com as pessoas, um relacionamento adequado com as pessoas, um relacionamento adequado com a natureza, né, sem a destruição do planeta, um relacionamento adequado com Deus. Então, isso é que é a espera da ressurreição. A espera da ressurreição nos leva a agir, a não esconder o talento, a arriscar. Né? Então, a espera da ressurreição nos leva a arriscar, né? A se cansar, a lutar, a querer que a coisa funcione, que a gente possa fazer alguma coisa. O amor nos leva à dedicação. A espera da ressurreição nos leva a nos dedicar cada vez mais, né? A acreditar que é possível. Então, aí nós temos aquelas 3 virtudes teologais: a fé, o amor, que é a caridade, né? Que a gente prefere colocar o amor mesmo, porque quando a gente fala de caridade, as pessoas pensam logo numa cesta básica, numa coisa que vai levar para os outros, né? E a caridade não é isso. Isso aí é só um aspecto da caridade, um aspecto mais superficial da caridade, o amor-caridade. Né? O amor-caridade é aquele amor incondicional. É o amor com o qual Jesus nos amou e se entregou por nossa causa. Né? Então, nós temos aí a fé, a caridade, que é o amor, e a esperança. Essas 3 virtudes são as características do cristão. Em vez daquilo de um apego a coisas doutrinárias, um apego a um elemento da tradição que não nem tem mais, às vezes não se sabe mais nem o significado, que foi importante numa época e não tem mais importância hoje. Então, isso aí não é a característica do cristão.
A característica do cristão é a vivência dessas três virtudes, né? Uma fé verdadeira que seja um estilo de vida e não só um sentimentalismo, né? O amor, que é o amor incondicional, que é querer o bem de tudo e lutar para que o bem aconteça, e a esperança, não é? Que eu achei tão bonito, eu acho bonito uma pessoa do povo falou o verbo esperançar, e eu acho esse verbo bonito, não é? O verbo esperançar. Nós temos que esperançar, mais do que esperar, esperançar. Não perder a esperança de dias melhores, porque se a gente não tem a esperança, a gente desanima, a gente não faz nada, enterra o talento e pronto. Né? Mas é porque nós esperamos com uma certeza. A esperança nos dá uma certeza, apesar da gente só estar vendo a coisa cada dia piorar. A esperança nos dá a certeza que Deus está agindo e que dias melhores virão, que essas coisas vão passar, como todas as coisas ruins do mundo já passaram. Né? Muita coisa ruim da época de Paulo já passou, já se acabou, já não existe mais Império Romano, destruindo a vida das pessoas, colocando as pessoas na cruz, colocando as pessoas para morrer, não é? Como mártir, para divertir os outros, etc. Novos desafios vêm, e do mesmo jeito esses desafios vão passar. Né? Então, é a esperança que nos dá isso, essa certeza. Depois eu escuto vocês sobre isso, tá bom? Então, vamos aqui continuar com essa acolhida do Espírito, né? Desculpa. Então, essa acolhida do Espírito nos dá uma liberdade. Quando nós acolhemos o Espírito Santo e colocamos a nossa vida de acordo com aquelas intuições, emoções, né, motivações que o Espírito Santo nos dá, nós nos tornamos livres. Né? Essa liberdade, obviamente, não pode ser confundida com um egocentrismo, com fazer tudo que me dá vontade de fazer. Vou dizer para vocês o que é a liberdade. Nós fomos criados com liberdade ou livre-arbítrio, não é? Uma palavra que Santo Agostinho gostava. E nós tivemos essa liberdade, ou esse livre-arbítrio, muito mais planificado quando recebemos o Espírito Santo, né? Aquele mesmo Espírito que estava em Cristo. O que significa a liberdade? Em primeiro lugar, significa que nós sempre, sempre poderemos fazer uma escolha, sempre. Então, as pessoas, os condicionamentos podem nos impedir de fazer várias coisas. Um condicionamento de saúde, um condicionamento qualquer. Mas nós sempre, sempre podemos escolher. Vou dar um exemplo. O exemplo dos dois crucificados, um ao lado de Jesus, um de um lado e outro do outro lado de Jesus. Bom, aqueles homens, eles obviamente não queriam estar na cruz. E eles foram colocados ali na cruz porque eles fazem parte de grupos de rebeldes, não é? Grupos que fazem a rebelião contra o Império Romano. Então, o Império Romano crucificava quem fazia rebeliões. Então, aqueles homens, você pode pensar, eles pregados na cruz, eles estão sem liberdade, não podem exercer a liberdade deles, ficaram sem a liberdade para ir e vir, para fugir, liberdade para lutar pela vida, para não morrer ali crucificado. Mas você se engana. Essas pessoas são livres. Né? Elas fazem uma escolha ali. Um deles, que nós chamamos de bom ladrão, ele escolhe, né, conversar com Cristo,
pedindo perdão e pedindo para fazer parte do reino do Cristo. Então, ele escolheu a forma como morrer, a forma que ele escolheu, já que vai ser morto, ele escolheu morrer fazendo uma reconciliação com Deus e pedindo a misericórdia do Cristo. O outro também escolheu, fez sua escolha, foi livre para escolher com que sentimentos iria morrer. E resolveu, e escolheu, e decidiu, né, que iria morrer revoltado. Morrer revoltado, morrer espraguejando, morrer criticando Jesus, porque prometeu muita coisa e acabou na cruz e não pode nem sequer tirá-los dali da cruz. Então, as pessoas sempre podem escolher, sempre. Mesmo quando elas estão condenadas à morte, elas podem escolher com que sentimentos desejam morrer. Né? Se sentimento de revolta ou se sentimento de perdão, de paz, de tranquilidade. Então, nós sempre, sempre somos livres, sempre. A liberdade faz parte da nossa constituição humana e ninguém nunca fica sem liberdade. Ele fica com a liberdade restrita, a liberdade fica pequena, mas ela não desaparece. Tá? Então, não existe isso. E com a vinda do Espírito, a nossa liberdade é muito mais profunda, porque ela nos leva a crescer no dom de si, a crescer no amor. A modernidade, o capitalismo, né? Eles dizem que a minha liberdade vai até onde começa a sua liberdade. E isso é uma coisa horrível de se dizer. Por quê? Porque isso nos torna concorrentes. Você fica meu concorrente, porque a sua liberdade diminui a minha. Então, a gente fica como puxando cada um a ponta de uma corda. Não é? Então, ou brincando, crianças brincando numa gangorra, no brinquedo subindo e descendo. Não é? Então, se eu quero aumentar a minha liberdade, aí eu diminuo a sua. Você quer aumentar a sua liberdade, aí você diminui a minha. Então, eu me encontro com você já como concorrente, né? Já como alguém que quer diminuir a sua liberdade. E não é isso que acontece com a vinda do Espírito Santo. Com a vinda do Espírito Santo, quanto mais livre eu sou, mais livre você é. A sua liberdade, ela não começa onde termina. A sua liberdade começa, quanto mais eu sou livre, a sua liberdade também, ela também é. Então, nós não estamos concorrendo por maior liberdade. Nós estamos mutuamente nos ajudando a ser livres. Então, um exemplo do Evangelho sobre a liberdade. A parábola do bom samaritano, para você entender melhor como que as pessoas são livres para servir. Porque, às vezes, nós entendemos errado. Nós entendemos que quando a gente se coloca a serviço, a gente vai perdendo liberdade. Inclusive, pessoas da nossa família dizem assim, mas tu é besta, né? Besta, vai ajudar na igreja, teu final de semana, em vez de estar descansando, tá na igreja ouvindo palestra. Não é? Isso é uma bobagem. Você não é livre. Se você fosse livre, você estaria se divertindo em outro lugar. E aí, então, parece que quando a gente serve, quando a gente se coloca a serviço, quando a gente se engaja na causa do reino, parece que a gente tem menos liberdade. É isso que as pessoas pensam, e por isso nos criticam. Mas eu vou mostrar para vocês, né, com essa parábola que Jesus contou, e aí vocês vão entender Paulo. Então, veja bem, o bom samaritano. Então, o homem que foi assaltado, ele foi tirado tudo dele, tudo. E naquele ambiente, ele, inclusive, foi tirado a roupa dele. Então, ele ficou, diz o texto bíblico, no idioma original, que ele foi desnudado, ele foi tirado nu, ficou nu. Tiraram tudo dele. Como as pessoas, né, vocês estão vendo aí nessa figura, as pessoas se identificam pelo modo como elas se vestem. Por exemplo, se eu tivesse naquela época, eu saberia que esse moço aqui é um escravo, porque ele tem a roupa curta.
Então, o escravo, ele é provavelmente o escravo desse senhor, né? E que está viajando, e eles estão viajando junto. Esse escravo aqui, eu sei que o senhor está viajando, é por causa desse cajado que ele está levando, certo? Então, ele está viajando. Então, eu olho a indumentária, eu olho a roupa e sei quem é. Então, eu olhando para esse cajado, eu sei que esse homem está viajando. Ele está viajando. Eu olho para esse moço e sei que ele é um escravo, porque o tamanho da veste dele. Aos escravos é proibido usar a roupa longa. Eu tenho que olhar alguém na rua e saber que é um escravo. Então, se eu encontro esse homem na minha cidade, eu digo, esse homem não é daqui. Ele tem a obrigação de ter o cajado. O escravo não é permitido usar sandália, mas como está viajando, pode ser permitido a sandália. A sandália era permitida para quem viajava longa distância. Então, sei que eles são de longe, porque o escravo está usando sandália. Ao escravo não é permitido usar sandália, a não ser que esteja viajando para longe, não é? Ajudando o seu patrão naquilo que ele precisar durante a viagem. Então, eu olho para as pessoas, para a forma como estão vestidas, e sei se é rico, se é pobre, se é escravo, se é livre. Eu sei se é cidadão romano, se não é cidadão romano. Eu sei se é rico, se é pobre. Tem certas cores que só são permitidas para quem é magistrado, ou seja, para quem é governante, não é? Inclusive, a cor púrpura é proibida, só o imperador pode usar. Então, as pessoas são identificadas pela roupa que usam. Então, o que acontece? O homem, lá da parábola do bom samaritano, ele está nu. Então, ele não pode ser identificado. Se o levita passa, olha, não sabe quem é. Não sabe se é escravo, não sabe se é judeu, não sabe se é grego, né? Não sabe se é um viajante, não sabe nada. Então, como não sabe nada sobre a pessoa, para que eu vou perder meu tempo? Né? Pode ser um bandido que está caído aí, pode ser um escravo, pode ser um estrangeiro, está sem roupa, eu não posso identificar. E da mesma forma pensa o sacerdote. Mas, então quer dizer que essas pessoas, o levita e o sacerdote, elas são pessoas condicionadas. A liberdade delas é pequena. Por quê? Porque elas só servem, só fazem o bem para quem eles possam identificar como alguém que pertence, que merece, segundo a compreensão deles, merece. Então, se ele tivesse com roupa de judeu, uma roupa de sacerdote, por exemplo, na hora que o sacerdote passou, teria ajudado, porque é um sacerdote. Né? Ou se ele tivesse com as roupas de um governante, um magistrado do Império Romano, o levita e o sacerdote teriam ajudado, afinal de contas, é um político, é um governante, é uma pessoa que está liderando. Mas ele não pode ser identificado. Então, quem é que tem mais liberdade? É quem tem menos condicionamento. Eles têm condicionamento. Eles são condicionados para ajudar só a quem eles acham que deve ser ajudado. Então, é um grupo pequeno de pessoas. Então, limita a ação deles. Eles não têm uma ação muito extensa, porque eles mesmos limitam o campo de ação. Mas chega o samaritano e não pode identificar o homem que está caído, e mesmo assim ajuda. Então, o samaritano é muito mais livre. Né? Ele não diz assim, eu vou ajudar porque é rico, porque ele não sabe que é rico. Ele não diz, eu vou ajudar porque é da minha mesma etnia, meu mesmo grupo, ele não sabe se é. Ele não diz assim, eu vou ajudar porque, afinal de contas, é uma pessoa livre. Ele não sabe. Então, qual foi a condição? Qual foi o motivo pelo qual o samaritano ajudou? Nenhum motivo. Ele só ajudou porque ele é bom. Ele não ajudou por causa de nenhum motivo. Ele não disse, eu vou ajudar porque merece. Ele não conhece, não sabe se merece. Né? Então, quanto mais a pessoa tem liberdade para colocar-se a serviço,
mais livre é. Então, por que que só vocês estão aí agora de manhã? Porque vocês são mais livres. Porque as outras pessoas, elas não são tão livres para servir. Por quê? Porque elas dizem assim, se eu não ganhar dinheiro, se eu não ganhar nada com isso, eu não vou. Eu não vou perder meu tempo sem ganhar dinheiro. No meu domingo, eu perder sem ganhar nenhum dinheiro, quanto é que estão te pagando para tu falar? Né? Então, essas pessoas têm a liberdade pequena, restrita. Né? Elas só fazem as coisas se elas colocam uma condição na sua liberdade. É só se tal coisa acontecer. Quando você diz assim, só se isso acontecer, você limitou a sua liberdade. Você mesmo limitou a sua liberdade. Então, quanto mais a pessoa está disponível para servir, sem colocar o só se isso acontecer, sem colocar condições, então ela é mais livre. Então, veja, os judaizantes, eles estão colocando condições na liberdade dos Gálatas. Por quê? Porque eles estão dizendo, você só pode ser cristão, você só pode seguir Jesus se, né, só se for judeu. Então, eles colocam isso só se você cumprir toda a lei de Moisés. Então, eles estão diminuindo, tolhendo a liberdade dos Gálatas. Né? Então, Paulo vai dizer que isso aí é um absurdo, mesmo porque o essencial da lei do Pentateuco não é a circuncisão, não é cumprir ritos de circuncidar, não fazer nada no sábado, não comer certos alimentos, né? E várias outras coisas que eles vão enfatizar como sendo as obras da lei. Paulo vai dizer, não, a lei de Deus, o principal da lei, né, todo mundo já sabe, porque não foi só Jesus que disse isso, mas os rabinos, né, os mestres da lei também dizem, está no livro do Levítico. Né? Desculpa, me deu vontade de espirrar. Então, está no livro do Levítico. A gente, o principal da lei é amar o próximo, né, como a ti mesmo. Então, está lá no livro do Levítico. Tá? É amar o outro como a si mesmo. Não querer o mal do outro, fazer o bem ao outro. Esse amor, não no sentido de ter uma amizade, mas nesse sentido de querer o bem, de fazer o bem. Né? Então, o essencial da lei é isso, né? É fazer o bem. Então, quem ama a Deus, ama o próximo. Isso aqui é o essencial da lei, e não a circuncisão. Então, e para fazer isso, para amar o próximo, né, que até essa passagem que Jesus vai citar lá na parábola do bom samaritano, né, ele vai perguntar para o doutor da lei o que é, né, principal da lei, o doutor da lei vai dizer, amor ao próximo, o amor a Deus e amor ao próximo. Todo mundo sabia disso, que isso aí é que é o essencial. Então, é aí que Paulo vai dizer, mesmo que seja para cumprir a lei, o principal da lei não são essas coisas que os judaizantes estão dizendo. O principal da lei é o amor a Deus e o amor ao próximo. Quem ama a Deus, ama o próximo. Então, nós vemos que até aí Paulo está falando do Espírito Santo e o que acontece conosco quando nós deixamos o Espírito Santo agir em nós. Então, a primeira coisa que acontece quando o Espírito Santo age em nós são essas atitudes. Atitude de fé, atitude de amor, né? Atitude de esperança, colocar-se a serviço, a alegria, certo? A coragem. Tá? Então, são essas coisas que acontecem quando o Espírito age em nós. Tá? Então, outras coisas também acontecem, mas essas são as principais. Essas aí é que a gente vê em toda a Bíblia, para quem
quem recebe o Espírito Santo, tá? Agora que ele falou sobre essa questão de que o Espírito Santo nos torna mais livre, porque nos faz querer o bem e fazer o bem sem olhar a quem, que aumenta a nossa liberdade, porque a nossa liberdade fica menos condicionada, ou seja, aquela expressão só se isso acontecer, é a condição, é o condicionamento, né? Então, se a gente não tem esse tipo de expressão, então a gente pode ser mais livre, cada vez mais livre. Não confundir a liberdade do sentido capitalista de poder fazer o que quiser até a hora que eu ferir a sua liberdade. Não, não nesse sentido capitalista, né? Mas a liberdade de fazer o bem cada vez mais com menos condicionamentos. E então, agora, ele vai falar do que acontece quando a gente tem uma vida segundo a carne, né? Que ele mostrou agora a vida em conformidade com o Espírito Santo. E a vida segundo a carne? O que será essa expressão segundo a carne, né? Então, a expressão segundo a carne quer dizer segundo os instintos egoístas. Ele não está falando do corpo humano. Ele está falando, carne são mais os instintos, né? Aqueles instintos egoístas. É uma expressão lá daquele idioma, daquela época. Né? Então, a vida segundo a carne é a vida segundo os instintos egoístas. Né? Então, como seria, né, essa vida segundo a carne? Ela leva a ter atitude, assim como a vida de acordo com o Espírito Santo, nos leva à fé, esperança e amor, ao serviço, à liberdade, à alegria, à mansidão, né, à humildade, e à liberdade maior, da mesma forma, a vida segundo a carne, a levam a obras da carne, ou seja, a vida, quando ela é direcionada, né, de acordo com os princípios do egoísmo, então ela nos leva também a atitudes, né? Há várias atitudes que ele vai colocar aí, que a gente pode chamar de vícios, né? Hoje em dia, vício se tornou outra coisa, né? Vício está ligado à dependência, muita dependência. Mas antigamente se chamava isso de vício. Então, são atitudes, são comportamentos, né? Que ele vai listando, mas esses comportamentos a gente pode dividir em 4 categorias, não é? Então, dentro dessas categorias, em 4 grupos, e dentro desses grupos estão essas atitudes nossas, esse tipo de comportamento, que são comportamentos que são motivados pelos instintos egoístas. Então, a primeira categoria é a categoria da impureza. Então, ele vai elencar várias coisas que têm a ver com a impureza. E isso mostra que a minha relação comigo mesmo não é boa, não está saudável. Tá? Então, são a libertinagem, os problemas da sexualidade, né? E várias coisas que nos tiram aquela inocência, né? Que nos tiram aquela santidade e nos leva a impurezas. Então, não são coisas, impureza não é no sentido, né, das virtudes, não é no sentido de que eu me contamino com alguma coisa, né, como algumas pessoas pensam. Não, são atitudes em mim que são doentias, porque são marcadas pelo egoísmo. Então, atitudes relacionadas à pornografia, prostituição, né, pedofilia e várias outras coisas que existem na nossa época, né? Então, isso aí ele chama de impureza e ele elenca algumas, e a gente poderia também elencar outras, né? Outras atitudes que nos levam a ver que nós, quando somos muito movidos pelos instintos egoístas, a gente tem uma relação doentia consigo mesmo, né? E que a gente precisa curar essa nossa relação
não é, conosco. E quando nós somos movidos pelo Espírito, essas coisas, elas recebem uma transformação, né, em nós. Então, nós curamos a relação conosco mesmo. E ele vai citar uma categoria que, na época dele, ele chamava de idolatria e feitiçaria. O que é a idolatria? A idolatria é, principalmente, né, colocar algo ou alguém no lugar de Deus. Então, quando algo ou alguém merece mais a nossa atenção, a nossa preocupação e a nossa dedicação, e não Deus. Então, tem gente que o Deus dela é o trabalho, ela coloca em primeiro lugar. Tem gente que coloca outra pessoa como sendo o Deus dela. Essa pessoa ocupa toda a atividade dela, todos os pensamentos, todas as decisões, não é tudo. Então, há pessoas que são tão fanáticas por outras que elas mudam de time porque o outro não tem esse time. Ela muda de as cores. Eu gostava dessa, agora eu não gosto mais. Né? Por quê? Porque o outro não gosta. Muda o jeito de se vestir, a forma do cabelo, muda qualquer coisa, porque em primeiro lugar está aquela pessoa e eu quero ser igual a ela, porque eu vou basear toda a minha vida por causa disso. Tem gente que faz isso com profissão, tem gente que faz isso com a ideia, tem gente que faz isso com dinheiro, não é? Tem gente que faz isso hoje em dia pela fama, por seguidores na internet. Está assim, de pessoas que deixaram de ser quem são, e pessoas religiosas, inclusive padres, né? Que deixaram sua personalidade para ser aquilo que as pessoas querem que seja para poder continuar tendo seguidores. Então, já não tem mais nem opinião própria. Então, a fama se tornou um Deus. Aliás, na época que Paulo escreveu, a fama era uma musa, era uma deusa grega, tá? Muito exigente, muito exigente. Ela exigia muito sacrifício. Né? Então, ela voltou com tudo. Né? Idolatria é isso. Né? Idolatria é quando o meu coração ele se volta mais para qualquer coisa ou pessoa ou situação que não seja Deus. Isso é idolatria. E feitiçaria. Feitiçaria não é só ir em outra religião e fazer um trabalho de feitiço. Não. Feitiçaria é manipular Deus, querer manipular Deus, querer que Deus faça do meu jeito. Né? Então, essas pessoas que dizem assim, eu determino e Deus faz, porque Deus disse que era para quem tivesse fé, né? Era só dizer, eu quero isso com fé, e ele fazia. Não, Deus nunca disse isso. Deus nunca disse isso. Deus disse sempre, eu sou o teu Deus. Né? E tu és meu servo. Então, nós fazemos a vontade de Deus. Esse é o nosso relacionamento correto com Deus. É fazer a vontade de Deus, por mais difícil que ela seja. Não quer dizer que nós não tenhamos vontade. Veja a oração de Jesus lá, né? Antes de ser preso. Ele disse, Pai, afasta de mim este cálice. Ele disse, a minha vontade é não passar por tudo isso que eu tenho que passar. A minha vontade é que isso fique longe de mim. Mas eu tenho uma vontade ainda maior, que é fazer a tua vontade. Então, eu tenho vontade de certas coisas, eu tenho vontade de morar em algum lugar, eu tenho vontade de fazer uma viagem. Mas eu digo assim, mas eu tenho uma vontade maior, fazer a tua vontade. Eu tenho vários tipos de vontade que não se realizam. Por quê? Porque eu coloco em primeiro lugar, fazer a tua vontade. Então, por que a vontade, fazer a vontade de Deus é a maior liberdade? Porque a vontade de Deus é o melhor para mim e para todo mundo. Certo? Então, a feitiçaria é tentar fazer Deus fazer, o Deus, o santo, fazer o que eu quero, de qualquer jeito. De qualquer jeito. Então, isso aí é a feitiçaria. A feitiçaria é manipular
Manipular é fazer que Deus faça o que eu quero. Isso é feitiçaria. É querer obrigar Deus a fazer o que eu quero. E quando eu quero que Deus faça do jeito que eu quero, muitas vezes a coisa acontece, mas não é feita por Deus, não. Fica esperto, tá? Certo? Não é outro que faz. Tá? Do jeito que você quer. Para você continuar assim. Então, essa coisa de que é Deus que vai fazer, aquilo que o carro de som fica passando aqui na rua da nossa casa, dizendo, venha para o culto, que aí você vai ser blindado. Você vai ganhar muito dinheiro. Você vai ser rico, porque Deus vai te fazer rico, porque você vai terminar com fé. Né? E aí Deus vai fazer o que você quer. Isso aí chama-se feitiçaria. Tá? Aí você vai ser curado porque você vai determinar e Deus vai fazer. Do jeito que você quer. Você vai ser blindado. A pandemia, o vírus não vai vir para você nem para sua família. Por quê? Porque você vai determinar e Deus vai fazer do jeito que você quer. Isso chama-se feitiçaria. Isso quer dizer que a nossa relação com Deus está doente, muito doente. Está marcada pelo nosso egoísmo. E nós temos a terceira categoria, que é a categoria das divisões. Essa categoria das divisões significa que as nossas relações sociais estão doentes. Não é? Quer dizer que eu não acolho o diferente. Quer dizer que eu faço acepção de pessoas. Quer dizer que eu tenho preconceitos e que eu excluo pessoas. Então, isso aí quer dizer que os meus relacionamentos sociais estão enfermos e não estão marcados pelo Espírito Santo, mas pelo egoísmo. Né? E a última categoria é muito atual também, que é o sectarismo. Ou seja, o que é o sectarismo? São as panelinhas dentro da igreja, dentro da comunidade. São aqueles grupos que estão sempre do contra, em que todos estão unidos para fazer uma coisa e o grupo está fazendo outra. Não é? Aquele grupinho que causa a divisão dentro da igreja. Então, sectarismo é isso, é não aceitar a autoridade na igreja, é não caminhar junto, é se sentir melhor que o outro, mais convertido que o outro, mais santo que o outro, e por isso faz a coisa do seu jeito. Acha que o Espírito Santo vai dizer para um grupo aquilo que não disse para todos. E aí a gente faz a mesma pergunta que a irmã de Moisés fez a Moisés. Será que Deus só fala através de você? Será que você é o único que escuta Deus? Que mais ninguém escuta a vontade de Deus? Mais ninguém sabe discernir a vontade de Deus? Então, isso aí são as 4 categorias, tem uma lista, e os estudiosos dividem aquela lista de coisas nessas 4 categorias, que vocês podem ler quando vocês leem a Carta aos Gálatas, tá? Aí, já que tem as obras da carne, vamos ver as obras do Espírito, quando se deixa motivar, não é? Pelo Espírito Santo. Então, veja, as obras do Espírito. Do Espírito, o meu Espírito, ou seja, em vez de ser motivado pelos instintos egoístas, eu sou motivado por aquilo que é o Espírito, meu Espírito, sob a orientação do Espírito Santo. Né? Ou seja, quando eu não me deixo levar por instintos egoístas, mas eu me deixo ter atitudes humanas. Né? Quando diz assim, aquilo que é do Espírito quer dizer aquilo que é propriamente humano, porque o ser humano é bom, né? É criado e mais semelhante de Deus. Então, as obras do Espírito, elas vão ter também aí, elas vão nascer, elas vão surgir quando certas condições são apropriadas. E as condições são essas, né? A condição que desenvolve o amor. Então, que condições estão em mim, não é? Em mim, no meu espírito, em mim, naquilo que é o essencial de mim, o mais humano de mim. Porque o ser humano é bom. O que é do espírito é do ser humano.
Então, essas condições é quando eu tenho fé, mas a fé não é uma fé cega e nem é uma fé que obriga Deus a fazer as coisas. Fé é sinônimo de fidelidade. É quando eu sou fiel acima de qualquer coisa. Por menos que eu entenda o que está acontecendo, por mais que eu sou fiel. Então, isso é fé, é um modo de viver. Um modo de viver, fé é um modo de viver em fidelidade a Deus. É quando existe mansidão. Existe mansidão no sentido de humildade, de que a pessoa não acha que o mundo está rodando ao seu redor, que ela não é o centro do universo. Quando ela sai daquele centro e se coloca em órbita de Deus, ela está girando em torno de Deus. Tudo gira em torno de Deus e não em torno de mim. E o domínio próprio, isso exige o autoconhecimento. Quanto mais eu me conheço, mais eu me domino. Então, eu não posso fazer tudo que eu tenho vontade de fazer. Eu não posso agredir as pessoas, eu tenho que controlar meu temperamento. Não é que eu não tenha vontade de ter raiva, de desabafar minha raiva. É que eu não vou ofender as pessoas. Então, eu tenho que me dominar, porque eu não sou um animal que na hora que se zanga, morde. Não, não sou. Na hora que está zangado, ofende, bate, mata. Não, eu tenho que ter domínio, dominar meus instintos. O meu espírito é aquele que domina os meus instintos. E o meu espírito, motivado pelo Espírito Santo, domina muito mais ainda meus instintos. Então, Paulo mesmo, em outra carta, ele vai dizer que ele se acha um homem miserável, porque ele acaba se atropelando. Não faz o bem que quer e acaba fazendo o mal que ele não quer fazer. Por quê? Porque ele se deixa levar pelo momento. Pelo momento. Então, o que, que ele pediu a Deus? Para tirar aquele temperamento explosivo dele. Meu Deus, tira isso de mim. Mas Deus disse assim, eu vou te dar uma graça para você viver com essa graça que vai te ajudar a te dominar. Eu não vou tirar isso de você, mas vou te dar uma graça, né, para você saber se dominar. E basta a minha graça. Então, algumas pessoas não têm paciência. E uma pessoa estava me dizendo, eu não tenho paciência. Pedi a Deus muita paciência. Eu estou cada vez mais impaciente, porque acontece tanta coisa que me tira a paciência de cuidar. Quando a gente pede a Deus, para Deus nos dar paciência, Ele permite que várias coisas aconteçam para eu ir treinando a paciência, porque eu tenho que me dominar, eu tenho que me dominar. Eu não posso ser escravo dos meus instintos, eu tenho que me dominar. Com a ajuda de Deus, eu tenho mais ainda condições, mas eu tenho que decidir me dominar. Então, se você pediu paciência, Deus não vai fazer a paciência cair do céu em cima de você, não. Ele vai treinar a sua paciência. Vai acontecer todo dia uma coisa que te tire a paciência, que é para você se impor e dizer, eu vou ser paciente, eu vou ter paciência com isso, eu vou conseguir. Né? Então, autodomínio. Certo? Então, você tem que ter isso aí. Fé, humildade, domínio de si. Fé no sentido de fidelidade. Humildade, mansidão, ser manso e humilde de coração. Então, nós temos aí os sinais, nós temos as condições, né? As condições, né? Quando se desenvolve o amor, e aí vem essa fé, mansidão, domínio de si. E os sinais são esses, sinais da presença do amor. Então, as condições dadas pelo amor, os sinais da presença do amor, alegria e paz. E a paz não significa que tudo vai bem. Não é isso. No tempo de Jesus, no tempo de Paulo, existia um decreto do Império Romano que decretava a paz. Então, era proibido reivindicação, era proibido manifestação, era proibido qualquer coisa, porque Roma estava em paz. Roma não queria guerra e você não deveria provocar Roma. Qualquer barraco que se fizesse no meio da rua, a pessoa era presa. Por quê? Porque você está
contra a paz de Roma. A paz de Roma é a paz do mundo, a paz que é a ausência de conflito. Não tem conflito nenhum, não pode ter conflito, é proibido conflito. E isso aí fazia com que as pessoas fossem escravizadas por Roma, porque ela não podia reivindicar direito. Então, a paz, né, que vem do Espírito, a paz de Jesus, que ele diz, eu vos dou a paz, a minha paz. Não a paz do mundo, mas a minha. Então, shalom, a paz não quer dizer que não haja conflito. Quer dizer que aqueles conflitos não me levam ao desespero, que o conflito não me leva ao desespero, que o conflito não me leva a uma passividade, a um comodismo. Porque as condições sociais vão sempre ser opressoras, gente. Não tem como. As leis da sociedade são regidas pelo egoísmo, pela lei do mais forte, pela lei de quem tem mais dinheiro ou mais poder. Não tem como. Né? Então, esse comodismo e o desespero, né, são aquilo que representa a falta da paz divina. Né? Então, a paz de Deus quer dizer que tudo vai mal, mas eu nem entro em desespero e nem entro no comodismo. Né? No mundo cruel mesmo, deixa eu ficar quieto no meu canto. Né? Então, é a paz que vem de Deus, do Espírito. Né? Uma paz que nasce do amor, e não uma paz que é ausência dos conflitos, né? Ausência de reivindicação de direito, etc. Então, teve as condições, tem os sinais e tem as manifestações. A manifestação do amor é isso, paciência, que eu já falei, a bondade, querer o bem de todo mundo, mesmo de quem é ruim e perverso. A benevolência. Então, as pessoas têm duas palavras para dizer fazer o bem. Né? E essas palavras começam com a palavra bem. É a beneficência, que é você dar uma ajuda material. Então, quando a pessoa está passando necessidade, você ajuda. Isso chama beneficência. Você faz um bem com coisas materiais, doando coisas materiais. E tem a benevolência, é quando você faz o bem com coisas espirituais, ou seja, quando você dialoga, quando você escuta, quando você tira do seu tempo para ajudar alguém, quando você perdoa. Certo? Todas as coisas que você faz do bem, sem ser o bem material, chamam benevolência. Então, isso aí nós temos essa lista que Paulo faz aí, e aí os estudiosos dividem em condições em que nasce e se desenvolve o amor, sinais da presença do amor e manifestações do amor. Tá? Então, você pode ver que isso aí é o oposto daquelas 3 tipos de relações doentes. Relações com Deus, consigo mesmo e com os outros. Né? Então, é o que vai aparecer aí na carta.